Espírito Santo. Amém? Então esse vai ser o nosso próximo tema. Amém, queridos? Então vamos finalizar aqui hoje, na verdade, fazendo um pouco aí, hoje nós vamos mais fazer um resumo, né, uma reflexão de alguns pontos, né, do que nós já falamos até aqui, tá bom? Nós falamos muita coisa, né, e na última aula nós falamos sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, e não ser dirigido por misticismo, né? Lembra, até falei, né, da irmã lá que embaralha a Bíblia, né? Às vezes a gente dá esses exemplos meio esdrúxulos, que é para os irmãos memorizarem, né, que é para os irmãos gravarem, né? Então nós falamos aí, demos alguns exemplos, e esse foi um dos exemplos que nós falamos, né? Aí, você fala muito bem, pastor. Você falou que nós somos guiados pelo Espírito, né? Que habita em nosso espírito, e que nós não precisamos de provas, né? De sinais, né? Exteriores, para comprovar aquilo que o Espírito está falando. Exatamente, você não precisa de provas místicas, mas você pode ter, e Deus, na sua graça, nos deu a oportunidade de checar o que nós estamos percebendo, para termos certeza, que às vezes você não tem certeza absoluta se aquilo que você está percebendo no seu espírito, de fato é do Espírito, né? E você não deve ficar se condenando por causa disso. Isso faz parte do crescimento, faz parte da nossa vida, e como eu disse, tudo é por fé, né? E há situações em que você tem dúvida. Não é que você duvida de Deus, você está duvidando da sua própria percepção, dos seus próprios limites, e de fato nós temos limites, né? E é preciso também entender que as direções do Espírito, elas sempre vão se harmonizar com a palavra de Deus escrita. O Espírito Santo nunca vai te mandar fazer algo que é contrário ao ensino explícito, claro, da palavra de Deus, escrita, né? Então essa maneira de você também compreender ou de checar a sua percepção, tá? Então, nós precisamos ter esses referenciais para também nos dar segurança na hora de ouvir do Espírito, né? Então, o primeiro deles é a palavra de Deus escrita. Segundo Timóteo 3,16, diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, a Bíblia é o nosso guia. Naquilo que está escrito, você não precisa de esperar nenhuma impressão, né? Então, veja, a Bíblia tem muito a dizer com relação à avareza, né? Com relação a não fazer nada para explorar, para destruir outros, né? Fala muito a respeito de amor, né? De você ter tolerância, paciência com o irmão, tem muito ensino. Naquilo que a Bíblia é clara, você não tem que esperar o Espírito falar para você. Não, já está escrito, né? Todavia, a Bíblia não tem direções específicas para você. As direções bíblicas são sempre gerais, né? Mas você precisa saber hoje. Eu tenho aqui um negócio que eu quero fazer. Espírito Santo, me ajuda a respeito dessa decisão específica. Então, provavelmente a Bíblia não vai te dizer sim ou não, mas o Espírito pode te dizer, né? Não entra nisso, não vá. Talvez o Espírito não fale o motivo, né? Não espere explicações, né? Lembra que nós falamos na aula passada? Muitas vezes não há tempo de explicar o porquê, ou não é tempo de nós compreendermos o porquê. Por isso é necessário discernimento, ou seja, aumentar a nossa comunhão e fé, para confiar no que o Espírito está te direcionando. O Espírito apenas decide, ele apenas diz para você sim ou não, vá ou não. Né? E pode ser que ele te diga agora não, e daqui a pouco ele mude e fala, agora você pode ir. Entende? Porque também tem diferença de tempo. E ele sabe, você não. Você não. Mas tem o seu dia a dia, você tem uma direção.
Mas você não tem certeza. A Bíblia é que deve ser para você o critério de avaliação. É só você lembrar disso. A palavra de Deus nunca vai ser contradita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai contradizê-la, né? Como falamos, né, há poucos minutos atrás. O Espírito Santo sempre vai confirmá-la. Se você sentir uma percepção, uma direção, e aquilo parece não se harmonizar com a palavra de Deus, então pare, não faça. Você está equivocado. Essa percepção, de fato, não é do Espírito, você está confundindo alguma emoção da alma, né? Isso faz parte do processo de crescimento, no discernimento. Então, apenas obedeça aquilo que a palavra de Deus diz. Mas veja, você tem que abordar a palavra de Deus com honestidade. Você não pode forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. E como é que as pessoas costumam fazer isso? Pegando versículos isolados sem compreender o contexto que ele foi escrito. E aí você pega um versículo, uma frase isolada, e toma aquilo também como direção. Então, não faça isso. Tome a palavra de Deus de maneira honesta, tome ela de maneira honesta. Siga aquilo que está escrito. Amém, queridos? Então, a segunda coisa, busque um aconselhamento maduro, né? Eu recomendo isso principalmente quando envolve questões do tipo, por exemplo, emocional, né? Vai casar ou não, uma profissão, vou escolher uma profissão ou não, o que eu vou fazer? Quer dizer, é algo que vai ter uma repercussão grande na sua vida, dos anos que virão. Então, é claro que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, ok? Você não deve se preocupar e ficar sempre amedrontado com medo do futuro. Não, não é isso. Mas a Bíblia não despreza o aconselhamento de pessoas mais velhas, né? Que já passaram pelo caminho que você está passando. Então, quando você tiver uma situação em dúvida, coloque isso com os seus líderes, principalmente o seu pastor, né? Não compartilhe seu problema com quem não pode ajudá-lo. Quem não ajunta, espalha. Não é verdade? Pastor, mas na multidão de conselho há sabedoria. Mas não significa que você tem que abrir com as multidões. Não tem que ser milhares de pessoas, não. Até porque maturidade é uma coisa tão rara, difícil se encontrar, né? Mas a criancice é o padrão generalizado. Aí você fica abrindo problema com um montão de crianças, você vai ouvir os conselhos mais malucos, mais estranhos, né? Entende? Eu sei se vocês já ouviram aquela comparação. O Mertim, que é empresário aí de carvão, deve saber disso, né? O diamante e o carvão, os dois são carbono, né? Sabia disso? Tanto o diamante como o carvão, os dois são carbono. Os dois são compostos do mesmo material. Entende? Mas por que um vale tanto e o outro quase não tem valor, né? Agora, é possível o carvão ser transformado em diamante? É possível. É muito difícil, mas é possível. Porque para ele ser transformado em diamante, ele tem que passar pelo fogo, tem que sofrer pressão, ok? Tem que sofrer pressão e depende de tempo. Tempo. Então, veja, ele passa pelo fogo, sobe pressão e depende de tempo. Sabe quanto tempo leva mais ou menos para se transformar num diamante? Um pouco mais de 1000 anos. É por isso que ele é valioso, né? É por isso que ele tem tanto valor. Mas qual a diferença do diamante para o carvão? Por que um vira diamante e o outro não? Se os dois são carbono. É a profundidade. Essa é a diferença. Entendeu? É essa a grande diferença entre eles. O diamante, ele é feito em volta de amálgama,
a 140, 160 quilômetros abaixo da terra. É essa a diferença. É a profundidade. Né? Então você tem que ter pessoas que passaram pelo fogo, que aprenderam a passar sob pressão, que aprenderam a esperar o tempo com paciência no Senhor, e pessoas profundas em Deus. Amém, querido? Do contrário, é só um carvão, né? Não suporta pressão, quebra fácil, né? Ele não tem brilho nenhum, entendeu? E o fim dele é só pegar fogo, né? E o pior, vai botar fogo na sua vida ainda, se for pegar conselho com ele, entendeu? Então, nós temos que buscar pessoas maduras em Deus, pessoas que são diamantes, né? Como diz a palavra, entendeu? Procurar conselhos mais velhos, que aprenderam a suportar pressão pacientemente, né? Resiste e não se quebra fácil, ele tem brilho de Deus nele, né? E pessoas que têm muito valor. Amém? Eles pensam diferente. A postura dela vai ser diferente. Agora, se for alguém maduro só na idade, mas também maduro no espírito, né, querido? Alguém que está acostumado a ouvir, a buscar a Deus há anos, vai ajudar muito. Né? Então, por isso que a Bíblia nos dá esse conselho. Amém, queridos? A Bíblia valoriza muito os anciões. Nós achamos que o bom mesmo é a renovação, né? Não é verdade? Eu, particularmente, gosto muito de ouvir os mais jovens, né? Porque eu gosto de extrair deles as tendências, mas não os caminhos. Os caminhos, eu procuro ouvir os mais velhos. Entende? Então, quarta coisa, Deus às vezes vai usar na sua vida de confirmação profética, né? Na última aula nós entramos um pouco nisso. O que é a confirmação profética? É que o princípio está aqui implícito, né? O profeta confirma, o profeta não dirige, tá entendendo? Muitas pessoas vão atrás de profetas para que o profeta dirija a vida dele, fale para ele o que ele deve fazer. Não, profeta não fazem isso. Profeta confirmam o que Deus já falou com você. Ok? É você entender esse princípio. Profecias confirmam, profecia não dirigem a sua vida. Então, eu já estou sentindo um desejo, uma inquietação, um impulso de ir para o Haiti. Alguém chega e fala, irmão, o senhor está me dizendo que é ele mesmo que está falando com você. Você está com vontade de ir para outro país, né? Ele me disse, então vá, ele é contigo. Aí é diferente. Confirmou a direção. Confirmou. Amém, queridos? Então, nós não desprezamos profecias, nós avaliamos, julgamos, né? E aceitamos algumas e outras não. Né? A questão é que a maioria das pessoas, quando ela ainda é nova, convertida, ainda não tem muitas experiências, né, com Deus, com o mover do Espírito Santo, elas sempre questionam, mas pastor, qual então a profecia que a gente deve ouvir e que a gente não deve ouvir? Então, eu vou compartilhar com você algo que eu aprendi com o meu pastor, com o meu discipulador, quando eu ainda era muito jovem, né? Eu ouvi aquilo e guardei no meu coração, e pelo menos para mim até hoje funcionou, né? Porque um dia eu fiz esse questionamento para ele. Ele disse, filho, toda profecia que te tira a paz não é do Espírito. Toda profecia que te tira a alegria, que te põe para baixo, que coloca medo, que traz ameaça, que gera perigo, entrega na mão de Deus e continua caminhando, mas não seguir por ela, porque Deus é um Deus de paz e que nos livra do mal e peleja por nós as nossas guerras. Ele não é acusador e não veio para te condenar, veio para te livrar da condenação. E acima disso tudo, ele te ama e nunca vai colocar peso sobre você, porque o fardo dele é leve. Então, se algo é realmente dele, veio realmente do Espírito, quando chegar o momento do efetuar, ele já terá posto o querer no seu coração. Você já terá paz no seu coração.
Porque ele já te preparou para isso. Porque pode ser que você escute coisas que você não queria ouvir. Porque não estão nos seus planos. Mas ele só te falou para que quando chegar o momento certo, você vai saber que era realmente ele. Porque ele já tinha te dito e não para te tirar a paz. Então, não perturbe o vosso coração. Se tirou a paz, entrega na mão de Deus e continua caminhando. Eu ouvi aquilo e sigo até hoje, queridos. E tem funcionado na minha vida. Amém, queridos? Só um compartilhamento aqui. Quinto ponto. Confirmação por meios extraordinários. Então, como eu te falei, né, já mencionei, já adiantei sobre isso, a vontade de Deus é conduzir os filhos pelo Espírito. Porque é aí que o Espírito Santo é residente. Todavia, pode acontecer, não é a regra, mas pode acontecer uma confirmação extraordinária, alguma coisa, sabe, grande, né, miraculosa, que acontece para confirmar aquilo que Deus já está falando com você. Tá? Então, esses moveres sobrenaturais, essas manifestações sobrenaturais, elas podem acontecer, mas não quer dizer que elas devem acontecer. Ah, pastor, eu nunca vi anjo, eu nunca ouvi nada, nunca vi nada. Não se preocupe. Porque senão, esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é falar no seu espírito. Porque hoje ele se faz presente em você. Então, ele não precisa mais aparecer em sarça ardente, em nuvem, em cortina de fogo, né? Mas sim, há manifestações extraordinárias. Sim, isso pode acontecer. Mas você não deve se preocupar com isso. Mas, eventualmente, Deus pode fazer dessa maneira. Mas quando acontecer, você vai entender que tem uma razão também extraordinária para isso. Eu só não sei se você vai gostar de saber qual é. Porque, normalmente, quanto mais extraordinária é a manifestação, maior é a tribulação que te espera. É porque, às vezes, você busca o extraordinário, mas quando Deus tem que falar com você de maneira tão certa, é para você não duvidar, porque o pau vai quebrar. O tempo vai fechar. Deus não move os céus só para dar showzinho, querido. Deus está te preparando para que você não duvide, não abale a sua fé, mas se mantenha firme, porque se necessário for, ele vai atravessar com você pela fornalha. Mas fiquem alerta, porque as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Então, quando Deus faz isso, não é por ele, é por você. É para acrescentar a sua fé. Então, o Senhor é gracioso. Quando ele faz, é por um propósito amoroso. Porque quando a tribulação é grande, você fala, mas o anjo do Senhor me falou, o Senhor enviou um anjo para me contar. Então eu vou permanecer fiel, porque vai passar. Mas quando você tem só uma sensação no espírito e a tribulação é muito grande, como diz Paulo, além das suas forças, parece, você questiona, será que eu estou aqui porque Deus mandou mesmo? Será que eu ouvi certo? Será que eu não ouvi errado? Entende? Então, às vezes, por esses questionamentos, para não enfraquecer a nossa fé, para a gente não desfalecer, Deus move de forma diferente, por amor a nós. Não porque ele já não estava movendo, mas para nós crescermos na fé. Mas Deus quer falar no seu espírito. Por que essa não é a maneira normal como Deus quer falar? Sonhos, voz audível, qualquer experiência exterior, o diabo pode entrar em cena. Você pode ter sonhos que é o diabo tentando você? Pode. Às vezes a gente está dormindo, né, tem um sonho, vamos repreender, porque a gente sabe que é o diabo querendo atrapalhar o sonho. Entende? Então o diabo pode falar em sonhos, Deus também fala em sonhos, mas aí você fica confuso. Por isso que Deus quer falar com você no Espírito, porque dentro do seu Espírito só tem o Espírito Santo habitando, querido. Ou alguém acha que ele divide a morada com o inimigo? Onde Deus está, o inimigo tem que se prostrar. Amém, queridos? Aqui nós estamos falando
de crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que reconhece o senhorio de Cristo na sua vida, recebeu o Senhor como Salvador e o Espírito Santo habita nele. Amém? Não estou falando aqui de pessoas que de manhã acende a vela para o santo e à noite bate bumbo para as entidades. Nós estamos falando aqui de filhos, né, que tem nele a morada do Espírito Santo. Amém, queridos? Por isso Deus quer falar no teu espírito. Bom, nós temos também o ministério dos anjos, né, que a Bíblia fala, mas tome cuidado, que Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, que vá além dos que vos tenho pregado, seja amaldiçoado. Aqui, Gálatas 1:8. Agora, veja bem, ele falou que é um anjo vindo do inferno? Ele falou que é um demônio disfarçado de anjo? Não, ele falou que é um anjo vindo do céu, um anjo de Deus. Mas você não deve dar crédito a um ensino nem dos anjos se não tiver em linha com a palavra. Se não tiver em linha com o evangelho, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo vai aparecer um demônio para você. Porque o demônio aparece para você, você já sai correndo, né? Demônio se assusta. Se aparecer um anjo, você vai dar crédito a ele. Afinal, é um anjo, ok? Mas, presta atenção, se esse anjo falar qualquer coisa que é diferente do evangelho, que seja amaldiçoado. Ainda que seja um anjo, ok? Então, essas são as maneiras extraordinárias como o Senhor pode confirmar as percepções do seu espírito. Amém, queridos? Amém. Tudo bem até aqui? Amém? Amém. Testifica no teu espírito aí tudo que nós falamos até aqui. Eu estou, na verdade, trazendo em outras palavras um pouco de tudo que a gente veio falando nos nossos últimos 3 encontros. Amém, queridos? Então, vamos avançar. Bom, quero abordar aqui um outro aspecto que eu até já antecipei um pouco algumas questões, mas que é o seguinte: como decidir sobre coisas duvidosas? Primeiro, isso que você quer fazer glorifica a Deus? É a pergunta mais básica. Em 1 Coríntios 10:31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse negócio que você está fazendo glorifica a Deus? Essa maneira como você está levando as coisas glorifica o nome de Deus? Ou traz algum tipo de constrangimento, vergonha para o reino de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Por quê? Porque nós não estamos aqui para vigiar ninguém, né? Mas é importante que você aprenda a ter autonomia. Autonomia vem de autonomos. Auto é você próprio, nomos é a lei. Nomos é lei no grego. Autonomia significa a lei está dentro de você. Então, no certo sentido, isso é verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo agora é residente em nós. Sabe o que diz lá em Gálatas 5, versículo 18? Olha o que diz lá. Porém, se é o Espírito aqui é com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Por quê? Porque no Novo Testamento, a lei de Moisés foi trocada pela lei do Espírito. Então, o nosso objetivo é ensinar as pessoas a ser guiadas pelo Espírito. Entende? Muito cuidado com igrejas onde homem dirige homem, onde o homem tem a resposta para tudo. O discipulador vai controlar a sua vida, vai dizer tudo o que você tem que fazer. Muito cuidado com isso. Isso é religião humana, não é cristianismo. Cristianismo é o Espírito falando com você. Mas, pastor, não tem discipulado na igreja? Mas o papel do discipulador não é dizer o que você tem que fazer, é ajudar você a discernir as coisas do Espírito.
para então você saber se o que ele está dizendo é do Espírito, e não de ditar leis, regras e doutrinas, mas fazer você crescer no Espírito, discernir o Espírito, ter intimidade e crescer em autoridade, ter autonomia na lei do Espírito dentro de você, e não doutrinas humanas, cheia de liturgias e protocolos. Não tem nada a ver com Deus. Esse é o meu papel aqui, essa é a minha missão aqui, para que todos, né, depois de andar com o seu discipulador, ide e fazer discípulo. Foi assim que Jesus fez e continua fazendo até hoje. Por isso deixou sobre nós o Espírito dele. Então, não sou eu que vou te responder as coisas. Você vai ter que aprender a ouvir do Espírito. Então, um bom discipulador não vai fazer por você, vai ensinar você a ouvir. Porque quando ele faz por você, aí vira uma religião de guru. Sabe aquelas religiões que tem guru? Os seguidores não fazem nada sem falar com o guru. Cristianismo não é isso. É o próprio Cristo dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito, nos conduzindo. Então, a primeira pergunta: glorifica a Deus o que você está fazendo? Ah, pastor, não sei. Então não faça. Se você não sabe, não faça. Fica quieto, sem fazer. Entende? Mas aí vem a segunda pergunta, que a gente sempre escuta, né? Mas, pastor, como definir o que glorifica a Deus? Queridos, isso é tudo pergunta que eu também já fiz um dia, tá? Então, não se sinta acusado e também não estou acusando ninguém, né? Só estou compartilhando o que Deus tem e você retenha o que é o bem. Amém, queridos? Agora, cuidado com esse negócio de reter o que é o bem. Porque tem gente que retém o que convém, ok? É diferente. Reter o que é o bem é reter o que o Espírito diz para você. O que o Espírito diz é a verdade e ponto. Mesmo que você não gostou. Então, cuidado, ok? Vamos reter o que é o bem, ou seja, ouvir o Espírito. Amém? Então, quando a gente volta a essa pergunta, como definir o que glorifica a Deus? Uma forma simples de responder essa pergunta é fazendo uma outra pergunta. Se você é capaz de agradecer a Deus por aquilo que você está fazendo? Vou tentar dar um exemplo. Um exemplo aqui esdrúxulo, para ficar evidente. Você está lá numa roda de irmãos, descendo a lenha, falando mal da outra irmã, falando mal do irmão. E apontando um monte de pecado, de falhas, que aquela pessoa isso, que aquela pessoa aquilo e tal. Na hora que termina a reuniãozinha lá, você é capaz de agradecer a Deus por aquele momento? Tudo aquilo que vocês fizeram? Se é incompatível com a oração, querido, não glorifica a Deus. Simples assim, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Dependendo da resposta, você vai saber. Você consegue agradecer a Deus antes de fazer? Senhor, te dou graça por esse momento tão precioso, na sua presença. Estamos todos aqui para malhar o Judas. Muito obrigado, Deus. É possível? Se não é compatível com ações de graça, querido, então, eu sei que parece que o que eu estou falando para você é uma coisa meio de brincadeira, mas não é, sério. Querido. Se a consciência não deixa, não faça. Mas se tiver alguém que consegue orar, faça. O que eu posso fazer? Eu posso fazer nada a respeito disso. Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Porque se ele está fazendo algo que é pecado, mas ainda não se converteu a isso, você acha que o Espírito Santo vai deixar? Ele vai continuar mostrando. Lembra que nós falamos? O Espírito Santo, para algumas coisas, ele é mais paciente do que para outras. O que Deus não tolera? Ser agredido no seu caráter. O resto, Deus vai ensinando, disciplinando, te colocando no desertinho, né? E nós vamos crescendo em maturidade. Mas se ele não nos convencer, é só religião.
Porque enquanto nós nos convertermos e obedecermos à voz do Espírito, o que nós estaremos fazendo é só penitência e não oferta. Deus não aceita oferta de tolo, mas você é que vai aprender diante de Deus. Amém, queridos? Segunda pergunta que nós devemos fazer. Qual a sua motivação? Por que você quer fazer isso? O que está por detrás disso? Quando você pergunta o motivo, é como Tiago diz em Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que ele pede mal? Por motivos errados. Aonde está o certo e o errado de um pedido? Está no motivo, está na motivação. Então Deus leva em conta motivos? Leva. Então essa é uma pergunta válida, em algumas circunstâncias principalmente. Né? Por que você está fazendo esse negócio? Qual que é a razão de você fazer isso? Avalia se essa razão é compatível. Né? Essa é a expressão clássica de Paulo em 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu não deixo de fazer as coisas por causa da lei. Eu deixo de fazer as coisas porque não convém a mim mais. Não combina comigo. Entende? Mas é ilícito? Não. Aí você pega e vai decidir. Mas você vai decidir porque o pastor te proibiu? Não, porque você é autônomo. Você entendeu que aquilo não é o melhor para você em Deus. Esse é o alvo. Levar as pessoas a viverem esse padrão de cristianismo, né? De ser autônomo, ou seja, ter o Espírito em você. Agora, a dúvida que vem para alguns é: pastor, tudo bem, meu irmão é livre. A questão é, ele está em paz, mas está afetando os irmãos? Os irmãos, de alguma maneira, não será afetado? De que maneira está sendo afetado, diz Paulo? De que maneira? Essa é uma coisa importante falar, né? Porque os irmãos gostam desse negócio. Ah, tá escandalizando o irmão, não vou fazer, né? Não é isso que Paulo está falando. Você não é julgado pela opinião do vizinho. Não é porque seu irmão discorda que agora você não pode fazer. Porque você não é escravo da opinião dele. Você é livre. Livre para amá-lo e para servi-lo. Mas Paulo falou uma coisa: você não é livre para uma coisa. Para fazer algo que o seu irmão pode querer imitar e naufragar na fé. Entendeu? Esse é o problema. Quem é o culpado? Você, diz a Bíblia. Porque você levou um irmão a fazer algo que a consciência dele abateu. E quando você abate a consciência, a comunhão cessa. E uma igreja sem comunhão é como o sino que tine, diz Paulo em 1 Coríntios 13. É oco. Só faz barulho porque falta amor. E as pessoas não entendem a importância da comunhão na igreja. A comunhão entre os irmãos. É disso que Paulo está falando. Amém, queridos? Entendeu o que é escandalizar, irmão? É que você, sendo forte, faz coisas em paz. Mas se aquelas coisas que você está fazendo, outros vão imitar você e podem naufragar, Paulo diz, não faça. Então, primeiro, glorifica a Deus? Essa pergunta é simples. Você consegue orar? Né? Uma pergunta que eu gosto de fazer, é uma dica boa para você. É essa aqui. Irmão, se Jesus voltasse agora e você estivesse fazendo isso, você se sentiria bem? Encontrar com o Senhor desse jeito, fazendo isso? Não, acho que não. Então não faço. Né? Então esses são critérios para sinalizar, para ajudar você. Amém, querido? Amém, queridos? Até aqui? Amém. Testifica aí. Tá dando para acompanhar? Estou indo muito rápido. Eu estou tentando terminar um pouquinho mais cedo hoje. Não por mim, mas para a gente ter um momento aqui de comunhão. Amém? Até aqui? Podemos avançar? Então vamos lá. Queridos, a gente já vai encerrar, logo mais eu estarei
encerrando aqui toda essa nossa longa reflexão a respeito de tudo que nós falamos, né? Mas eu não poderia encerrar sem antes dizer algo muito importante para todos nós. Veja, lá em Filipenses 2, verso 13, diz assim, Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, Deus efetua o querer, ele efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então veja, infelizmente, existem no meio evangélico, né, e até pelo fato da gente estar dando esse curso aqui, né, existe um pensamento que é equivocado, que ouvir de Deus é algo difícil. Que ouvir o Espírito de Deus falando no nosso próprio espírito, no nosso coração, seja algo para, talvez, muitas coisas, para umas pessoas mais maduras, né, que têm muito tempo de igreja, mais espirituais. Isso é um engano do diabo, querido. Ok? Ouvir de Deus não pode ser algo difícil. E não existe nenhum versículo no Novo Testamento que te dê base para dizer que precisamos fazer um curso para ouvir o Espírito. Não tem nenhum. Por quê? Porque não precisa. No momento em que você nasce de novo, o Espírito começa a falar com você. Eu vou te falar uma coisa. O Espírito fala com você o tempo todo. Você é que às vezes não sabe que é o Espírito. Você atribui algo da sua cabeça, você atribui como sendo um pensamento seu, mas o Espírito Santo fala conosco o tempo inteiro. Sabe, o que é muito comum acontecer, e essa é uma das estratégias do inimigo para tentar nos enganar, porque o inimigo não cria nada, ele só copia para fazer parecer igual. Eu não sei se você já parou para reparar, mas o diabo, quando ele vai falar no seu ouvido, ele sempre fala na primeira pessoa. Não sei se você já reparou isso. O diabo nunca fala no seu ouvido, você é tolo. Ele diz, eu sou tolo. O diabo nunca diz para você, você é um fracasso. Ele diz, eu sou um fracasso. Quando ele diz eu, aquele sopro maligno vem na sua mente como se fosse você concluindo aquilo. Esse é o engano maligno. Mas, queridos, como eu falei para vocês, o diabo não faz nada original, ele é um imitador. É o Espírito Santo que age assim. O Espírito Santo fala eu para você. Na maior parte das vezes, ele vai falar com você na primeira pessoa. Porque 1 Coríntios 6,17 diz o quê? Aquele que se une ao Senhor, um só espírito com ele. Se você é um com o Senhor, quando o Senhor diz, eu vou dar uma oferta para aquele irmão, não é sua mente. É o Espírito falando com você na primeira pessoa. Pare para ponderar isso das próximas vezes. Antes de você achar que, porventura, foi algo que simplesmente surgiu na sua mente. Principalmente se você sente algo mais profundo no coração. Está entendendo, querido? Então, o cristianismo não foi projetado para um tipo de pessoa, talvez o mais inteligente, o mais estudado, o mais capacitado, uma pessoa de uma idade apropriada. Não, ele é para todos, todos podem. Isso significa, então, que ouvir do Espírito é uma coisa simples. Então, depois de tudo que eu falei para você aqui, eu preciso concluir essa aula reafirmando para você, ouvir de Deus é simples. Amém, queridos? É simples. Jesus disse, João 10, 27, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Não teve um curso para a ovelha aprender a ouvir a voz. Elas ouvem a voz. Elas reconhecem a voz. Quando o Espírito Santo falar com você, você vai reconhecer a voz dele falando com você. Entende? De maneira simples. Porque o que nós temos que tirar é só o chiado religioso que é ensinado para as pessoas, que é passado para as pessoas, e isso é que impede ela de ouvir. Então, queridos, eu acredito profundamente no que está escrito, no que nós acabamos de ler em Filipenses 2:13.
que Deus efetua em vós o querer. Ou seja, Deus produz desejos no seu coração. Não estou dizendo que todo desejo que aparece na sua cabeça é de Deus, não. Eu estou apenas dizendo que tem desejos que procedem do coração. Lembra de eu falar para você que muitas vezes você vai perceber o seu espírito no seu coração, da maneira prática de você perceber o espírito? Então, mais uma vez, eu estou usando essa ilustração. De vez em quando aparecem desejos profundos no seu coração. Davi diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. O meu coração ocorre. Não ocorreu na mente dele, ocorreu no coração. É um desejo, eu vou orar. Você vai perceber que Deus desperta desejo em você, às vezes nas coisas mais diferentes. Desejos santos, porque o Espírito Santo não põe desejos ruins, ok? É desejos profundos no coração, desejo profundo. O grande sinal de alguém cheio de Deus é que ele transborda desejos e sonhos profundos no coração, o tempo todo. Né? Quantos de nós já nos pegamos no meio de uma obra, no meio de um trabalho que a gente começou a fazer, sabe? E aí você começa a ver aquele monte de barreira, aquele monte de dificuldade, etc., de levante do inimigo para todo lado, mas algo diz no seu coração, continua, vai em frente. Mas no meio daquela luta você para e fala para você mesmo, onde que eu estava com a cabeça? É que você não estava com a cabeça, você estava com o desejo, que Deus colocou aonde? No coração. Porque Deus que opera o querer. Entendeu? Então, uma vez que ele operou o querer, eu vou atrás do milagre. Então, veja, não desvalorize. Deus opera em você. Essa é a maneira simples como o Espírito Santo opera na sua vida. E a maneira como ele quer abençoar você. E ele vai abençoar você. Você é ovelha, você ouve a voz de Deus. Eu não tenho que te ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu só tenho que te exortar a ouvi-la. Dizer para você, ouça, continue ouvindo. Né? Mas eu sei que vai sempre o irmão dizer, pastor, cuidado com esse negócio, desejo do coração, porque lá em Jeremias 17, verso 9, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Jeremias 17, verso 9, o que diz, né? Diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você fala, é isso, meu coração não presta. Como é que eu posso dar valor dos desejos que surgem no meu coração? Desejos profundos. Presta atenção, você tem que entender que isso aqui foi escrito no Velho Testamento. No Velho Testamento, o homem já tinha tido o coração trocado? E na Nova Aliança, qual que é a cláusula da Nova Aliança? Tirarei de vós um coração de pedra e darei um coração novo, um coração de carne. Por que que Deus vai te dar um coração novo, desesperadamente corrupto? Se o outro já não prestava, ele vai te dar um também que não presta. Por que que Deus faria um negócio desse? Se é para dar um novo, é porque o novo é maravilhoso. Entende? Peraí, pastor, você está dizendo que o coração do homem não é enganoso? O novo coração? Não. O novo coração é o Espírito Santo que agora veio habitar em você. É desse coração. E quem tem o coração dirigido pelo Espírito Santo verdadeiramente, não é corrupto, mas ele recebe revelações. Foi tirado sobre ele o véu. Que véu? Véu da soberba. O véu do orgulho e da falta de humildade, do egocentrismo, da vaidade. Mas agora é um coração rendido, curvado e obediente, que arde nele as coisas do Pai, a vontade do Pai. Ele quer fazer, ele sonha em fazer, ele tem desejos em fazer. E às vezes ele falha. E aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, como disse Paulo, né? Mas ele é rápido em se arrepender e se converter. É um novo coração. E esse coração recebe revelação. Eu estou falando de alguém que verdadeiramente recebeu um novo coração.
e é guiado por ele. Seu coração aspira coisas boas, porque o seu coração nasceu de novo. Seu coração sonha coisas boas, e são sonhos que o Espírito está colocando dentro dele. Anseios que o Espírito está movendo dentro dele. No dia em que você aceitou a Cristo, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Portanto, você tem um novo coração. E não é mais o diabo que está operando o querer em você. Quem está operando o querer em você é o Espírito de Deus. O que o diabo tenta operar em você é cobiça. Cobiça. Cobiça é diferente de sonho. Cobiça está associado com o quê? Inveja. Cobiça está associado com querer ter o que é do outro. Querer solapar o que é do outro. Né? A cobiça é que é o problema. A cobiça está na raiz do pecado. O diabo sempre quer tentar você para cobiça. Mas o que vem do profundo do seu coração não é cobiça, é sonho. Mas você ignora os sonhos que ele põe no seu coração. Você ignora os projetos dele, que ele coloca. Então, vai ter dias que você vai ter que entrar para o seu quarto, orar muito, vai ter dia que você vai ter que jejuar para você perceber um desejo profundo em Deus na sua vida. Mas a maior parte das vezes, você não vai ter que fazer nada. Vai aparecer espontaneamente. Você está lá andando na rua, né? Você fala, por que a gente não aluga um lugar desse aqui para a igreja, né? Não tem dinheiro, não tem nada, mas o Espírito opera o querer primeiro. Entendeu? Você não estava lá no quarto orando, você não estava jejuando, nada, foi assim do nada, andando, já passou lá, viu lá uma placa, você passou, falou, gente, isso aqui é um lugar maravilhoso para a igreja, puxa, nós podemos ter uma igreja aqui. Não despreza isso, querido. É o Espírito querendo levar você a uma plenitude, a alegria completa. Aí quando vem um desejo desse, você vai orar. Mas você ora diferente, você fala, Senhor, dá para nós, Senhor. Eu quero esse negócio, mas ele colocou o desejo porque ele vai fazer. Se o desejo surgiu, é porque ele já está fazendo, inclusive. E aí ele vai operar o realizar. Agora, o realizar, não sei como é que vai ser. Nunca pergunte para Deus o como das coisas. Não pergunta para Deus o como, porque para ele não há impossíveis. Então, a maneira como ele vai fazer, eu não estou preocupado, mas algo vai acontecer quando ele coloca o querer no seu coração. Amém, queridos? Irmãos, estão acompanhando? Eu sei que soa à primeira vista, né, tão estranho, mas eu vou dizer para você, dê crédito ao coração. Tá entendendo? Não estou dizendo que todo pensamento que vem na sua mente é o Espírito. Não. Vou dizer de novo, não estou dizendo que todo pensamento que vem na nossa cachola é do Espírito. Eu estou dizendo de coisas profundas do coração. Coisas pelas quais você é capaz de chorar quando realizar. Coisas que te faz suspirar. É disso que eu estou falando. Entende? Tem sonhos grandes e pequenos. Valorize todos. Amém, queridos? Mas, infelizmente, alguns irmãos acham que o Espírito Santo é um morador incômodo. Ele está dentro de você para te atormentar. Você pecou, olha aí, errou. Por que você está fazendo isso? Você não tem jeito. Você não muda, nunca muda. Não, eu vou sair, não vou ficar aqui. Né? O Espírito Santo não veio te atormentar, ele veio te consolar. E não tem nada que consola mais a gente do que um sonho realizado. Né? Nada consola mais que um sonho realizado. Quando o sonho se realiza, a sua alma se renova. Mas o sonho adiado, diz a Bíblia, ele adoece os ossos. O sonho que nunca se realiza, adoece os ossos, dá reumatismo, dor nas juntas, né? Mas ele não quer realizar um sonho que você vai inventar de sonhar. O verdadeiro sonho de Deus, ele te pega de surpresa. Você não estava nem pensando, ele surge. Né? Para a gente terminar, deixa eu te contar um segredo das coisas espirituais, muito simples. Muito simples. A mente espiritual, em muitos aspectos, ela é parecida com criança. A gente tem que virar criança para desfrutar do reino. Criança, tudo é festa. Não importa o que seja, ela vai se divertir. Então, divirta-se no sonho que Deus te dá. Mas sonhos deles. Não é você que vai ficar pensando, o que eu vou sonhar hoje? Não, isso é carne, isso é devaneio. Né? Às vezes já vira delírio, obsessão.
os sonhos de Deus não é você que sonha, ele pega você. Você está lá um dia andando, de repente você fala, gente, por que eu não faço aquilo? Né? Você está um dia, acorda de manhã, já com vontade de alguma coisa. Não é você que faz, ele faz. Mas depois que ele fizer, ele vai operar o realizar na sua vida. E sabe por que você realiza os sonhos de Deus com alegria? Se divertindo, sem peso. Porque a partir do momento que ele é revelado no seu coração, esse sonho não é mais só de Deus. Ele é seu também. Porque o Espírito Santo dividiu com você, compartilhou com você. Ele revelou para você. Que o meu e o seu coração seja cheio dos sonhos de Deus para a sua vida, querido. Que o meu e o seu coração seja cheio de revelações de Deus para a sua vida. É muito simples. É muito simples. Nós só temos que ouvir aquilo que vai queimar no teu coração. Amém? Aquilo que vai te inquietar, vai te impulsionar. Lembra que nós falamos que o Espírito Santo te incomoda, ele te impulsiona. Amém, queridos? Então é esses sonhos que vêm de Deus. Amém? Que você tenha sonhos de Deus na sua vida, que você tenha autonomia do Espírito. O que é isso? É ser guiado por uma lei, não dos homens, mas a lei do Espírito, a lei de Cristo. Ele é o árbitro. É ele quem coloca e é ele quem te dá a paz. Amém, queridos? Amém? Nós vamos encerrar por aqui. Esse é um tema que não se esgota, né? Na verdade, tem muita coisa para a gente falar disso, né? Tem muita coisa para a gente ir adiante, mas nós entendemos, falamos de algumas questões, de alguns pontos sobre as funções do Espírito. Mas é importante a gente entender os dons do Espírito. Amém? Porque muitas vezes o Senhor quer nos usar através dos seus dons, né? E muitas vezes nós não entendemos. Né? Ficamos muitas vezes perdidos e achando que um dia vai acontecer. Já aconteceu. Já aconteceu. Primeiro, na cruz do Calvário. Segundo, no dia em que você nasceu de novo. Amém? Então nós vamos falar sobre isso, falar sobre os dons do Espírito, a importância dos dons, porque se eles não fossem importantes, né, Deus não daria, Deus mesmo faria, Deus não daria ao homem. Então isso vai desvendar os nossos olhos. Nós vamos abrir a nossa visão, né, pedir essa revelação do Espírito para que a gente entenda os propósitos de cada um desses dons na nossa vida e por que nós fomos chamados, né, para cada um desses dons. Amém, queridos? Que Deus coloque sonhos no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Está aberto Amém, para compartilhar. Claro até aqui, o que vocês anotaram? Nós falamos aí, tivemos 4 encontros, e eu sei que cada um de vocês tem as suas experiências com Deus, né? Experiências com o Espírito Santo. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu tinha todas essas dúvidas, todas essas perguntas, né? E é aquilo que a gente falou, a gente vai caminhando com Deus, né? E vai cada vez mais discernindo a voz, né? Mas eu tenho certeza que cada um tem a sua experiência aí. Quem gostaria de compartilhar de tudo que nós falamos, gostaria de dar um testemunho, só para a gente encerrar. Compartilhar, assim, é bem rápido. Amém. Como o pastor falou que o Espírito Santo, nós temos que ser criança, né?
E tudo que eu faço, eu peço tudo inspiração e orientação para o Espírito Santo. E uma vez, quando eu estava fazendo o chafariz, eu pedi inspiração para ele. Aí eu fazendo daqui, dali, dali, aí ele pegou, falou para mim, ele falou assim, eu sempre estou com você o tempo todo. Eu falou, e eu vi cada pedrinha que você colocou no chafariz, conversando comigo, e realmente entrei na presença como uma criança mesmo, sabe? Então isso que foi tremendo. Ele falou, eu vejo cada pedra que você colocou. Aí ele falou para mim, você é muito detalhista, né? Então, se você falar para uma pessoa assim que não tem conhecimento, fala, não, isso daí não é normal, né? É isso. Vocês crentes é tudo maluco mesmo. É assim mesmo, glória a Deus. E aí, quem mais tem um testemunho aí de experiência com o Espírito Santo? Olá, irmão. Deixa Deus te usar. Comigo acontece bastante também isso que aconteceu com o irmão Milton. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês me verem. Acho que tem gente que não me conhece. Aqui, pronto. O Espírito Santo tá aqui atrás de mim, inclusive, na forma do leão de Judá. Eita! Homem de fogo, rapaz. Como eu trabalho com lógica, às vezes eu tenho que desenvolver regras lógicas. Às vezes o Rodriguinho que tá aí, ele acho que ele pode também, né? Acho que ele pensa igual eu, não sei se ele tá indo, se ele já foi. Às vezes a gente tem algo para desenvolver, uma lógica para fazer, uma determinada regra, e a gente pensa assim, nossa, mas é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, porque a simplicidade, você começa a olhar com os olhos mais, uma visão um pouco mais holística, para você ver, olha, pode dar erro ali, aí você fala, nossa, não estou conseguindo. E uma vez no curso de casais, acho que a pastora Guiar vai lembrar, eu falava assim, sempre que eu tenho dificuldade, eu paro e peço para o Espírito Santo me ajudar. Pai, me ajuda, Espírito Santo, que eu não estou conseguindo sozinho. Dali um tempo, vem a forma correta de fazer inúmeras vezes. Às vezes eu, trabalhando no escritório, eu parava assim e fazia aqui uma oraçãozinha assim, e os amigos do trabalho até olhavam assim, o que está acontecendo aí, tá passando mal? Eu não, estou conversando aqui com meu pai aqui. Aí vinha o insight para desenvolver a forma correta da lógica. É assim mesmo. Quem mais tem experiência com Deus? O Espírito Santo. E mais uma boa, minha esposa tá aí sem contar no casamento, né? Quando você tá lá, a esposa fala alguma coisa, né? Aí o Espírito Santo fala, cala a boca. Aí você, tá bom, aí você fica quieto. Eu tenho uma bem, posso falar? Claro. Uma vez ia ter cura e libertação na igreja aí, né, em São Paulo. Aí eu tava na cozinha, aí o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá no posto, né, que é 262, é perto de casa, 50 quilômetros, que vai ter um carro te esperando lá no posto, que vai te levar até em São Paulo. Né? Aí o que eu fiz? Eu falei, mas agora? Ele falou, agora, para tudo que você está fazendo e vai. Eu falei, meu Deus, então tá bom. Aí falei pro meu irmão levar de carro até lá no posto, né? Falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, não tem como te explicar. Aí a hora que eu cheguei no posto, na época era o carro, um Taurus, né? Novo, era dos mais top que tinha. E era um senhor que tava. Aí eu cheguei e falei assim, mas senhor, e aí? Cadê o carro que tava me esperando? Ele falou, aquele. Aí eu questionei comigo, né? Falei, imagina, um carrão daquele, o cara não me conhece, mas não vai me dar carona. Eu falei, não. Aí eu fiquei com vergonha. Falei, não vou não. Aí o cara montou no carro e ligou o carro e andou um pouquinho, né? Falei, tá vendo? Não era, né? Mas ele chegou na próxima bomba, parou o carro, abriu a porta, do lado dele mesmo, motorista. Aí o senhor falou assim, vai lá que é ele. Falei, não acredito. Falei, então agora eu vou. Aí eu falei assim, eu moro aqui embaixo, tal, dá para o senhor me levar até São Paulo, Osasco, que meu irmão mora lá?
Ele falou assim, não, multa aqui, te levo sim, não tem problema não. Falei, nossa, resumindo, né? Passamos em Uberaba, parou no restaurante Zebu, comprou refrigerante, salgado, tudo, sabe? E foi. Só que a hora que foi chegando em Campinas, aí ele falou para mim, falou, ó, eu vou ter que entrar na casa do meu filho, porque ele vai fazer um churrasquinho lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora, senhor? O que eu vou fazer? Ele vai me deixar aqui na rodovia? Que lugar? E já estava escuro. Aí eu falei assim, não, mas o senhor falou para mim que que o senhor falou que ele ia me deixar em Osasco, não ia me deixar aqui em Campinas. Eu falei, tem coisa errada, né? Mas não questionei. Eu falei, bom, se ele falou, deixa eu confiar. Aí daqui a pouco o filho dele liga e fala assim, pai, não precisa passar aqui em Campinas não, que vai ter um joguinho depois do trabalho, então não vai dar para o senhor vir. Aí, glória a Deus. Aí foi direto. Resumindo, ele entrou até o alto da Lapa, saiu da Marginal, me deu dinheiro do ônibus, é onde que eu cheguei, aí na casa do pastor Guiar, entendeu? E depois teve a pura libertação, né? Isso muitos anos atrás. Então foi uma coisa, não gastei um centavo. Aqui de casa tem São Paulo. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, às vezes, viu, a gente faz as coisas e nós erramos, né? E não é toda hora que você acerta. Mas, deu para ouvir? Parece que travou. Deu? Deixa eu só compartilhar Deus. rapidinho aqui. Então, o importante, que nem a gente falou domingo no culto, né? É que Deus nos chama para ter intimidade com Ele, assim como o Milton está testemunhando, que a gente possa ouvir ele fala com a gente, dá a direção, como o David colocou, né? Só que, às vezes, nem sempre a gente ouve e nem está conversando com ele, porque a gente faz tanta coisa, assim, não, tem que ir lá rápido, fazer tal coisa, né? Mas, quando você tem uma vida com Deus, ele, de alguma forma, ele corrige até os nossos erros, né? Vou compartilhar aqui uma coisa muito caseira, né? A Neuza está fazendo um bolo, né? Falou para mim ontem, vai lá no mercado, vai lá antes que o mercado feche, compra lá para mim lá um leite condensado, né? Aí eu fui lá correndo lá, que já era quase 8 horas, e procurei, aí eu achei lá leite condensado, né? E aí eu, com aquela pressa e tal, eu vi lá uma moça lá na latinha, comprei 2 latinhas, já fiz, tá lá, antes que fechasse, missão cumprida, né? Aí chegou e a Neuza vai fazer o bolo, ela tinha que cozinhar essa lata de leite para ficar na pressão, sei lá como é que é o negócio. Então, ela chegou, ela confiou, né? Tá aqui a latinha e tal. Ela falou assim, ó, tira o papel, né, da lata. Então ela arrancou o selo da lata, né? Ficou a lata lisinha, né? E o selo foi pro lixo. Então ela pôs o doce lá para cozinhar na panela de pressão e tal, fez tudo que tinha preparado para fazer o bolo hoje, né? Aí, olha só, quando Deus está na jogada, né, ele intercede, né? Aí hoje, ela pergunta assim para mim, quanto que você pagou no leite moço? Eu sei lá quanto que eu paguei. Aí eu falei assim, ó, vou saber lá agora, né? Eu falei assim, não, mas cadê a notinha? Aí eu falei assim, peraí, que eu vou ver se eu acho. Aí eu achei a notinha, né? Estava no meu bolso ainda, né? Falei, tá aqui, ó, 11,49. Meu Deus, eles roubaram você lá. Você não olha o preço que você paga, né? E aí, né, foi aquela crítica, né, que a gente não está acostumado com essas coisas, né? Aí tá bom, né? Paguei caro lá, né? Aí deixa eu só admitir a parte. Aí, né? Aí ficou aquele negócio. Quem desligou o som dele? Foi você? Eu que fui lá comprar, né? Tá fechado aí o seu microfone, Guilherme. Peraí.
Abriu? Agora, não, fechado ainda. Abriu. Agora, aham. Aí o que aconteceu, né? Aí foi, vamos achar a notinha. Achei, eu vi o preço, meu Deus, olha só, né? Aí você não viu o preço que você pagou? Eu falei assim, não. Eu fui lá comprar lá algumas coisas lá, né? Nem falei para ele, assim, olha, não tem jeito e tal, né? E criticou e tal. Aí eu falei assim, caramba, né? Eu fui correndo lá, ainda a caixa me roubou, né? Aí eu falei assim, deixa eu ver um negócio, né? Eu falei assim, vai ver que o preço é isso mesmo, né? Aí eu fui pesquisar no Google, né? Quanto custa uma leite moça? Aí eu vi lá, R$6 por aí, né? Falei, meu, ela ganhou R$10 nas minhas costas, né? E tal, né? Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, mas eu tô com a notinha aqui, e eu ainda vou lá no mercado, e eu vou ver que ela errou no preço, e vou pegar o dinheiro de volta, né? Não pelo valor, mas ela deve ter errado, fez alguma coisa, eu mostro, né? Aí a Deusa veio ver a notinha e falou assim, onde que está o preço que você viu, né? Eu falei, tá aqui. O que está escrito aí? Eu falei assim, aqui, ó, sobremesa deliciosa. Mas por que está escrito sobremesa? Aí eu peguei e falei assim, ó, sei lá, né? Ela deve ter digitado errado e tal, né? Ela falou assim, quer ver que você não comprou leite moça. Você comprou foi um doce. Olha só onde que essa história vai parar. Aí, né, ela pegou, foi e ainda conseguimos achar o rótulo da latinha que ainda não tinha jogado no lixo, né? Aí tava lá, beijinho do leite condensado, não, leite condensado não, Nestlé, né, moça, sei lá, mas tá lá beijinho, que era um doce, né? Aí ela falou assim, meu, olha só, olha como é que o Espírito Santo trabalha, né? Porque ele colocou na cabeça dela de perguntar quanto custou o leite moça. Aí, daquilo que eu achei que tinha sido passado para trás, eu descobri que eu tinha comprado um produto errado. Aí, aquele produto já estava cozido sem o rótulo. E ela ia colocar na receita, ia dar tudo errado, o bolo que ela estava fazendo, porque não era aquilo que ela tinha colocado. E eu falei assim, olha só, às vezes, por isso que a gente fala assim, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo a gente errando, né, mesmo a gente errando, o Espírito Santo coloca uma situação para você descobrir o seu erro, né? E o moral da história é que a gente comprou uma outra leite e ela fez um bolo maravilhoso. No fim, né, as coisas encaixam direitinho. Então, quando a gente fala o seguinte, né, andar com Deus, viver, né, em comunhão, nós temos que ter essa consciência que o Espírito Santo, ele age em nosso favor, mesmo quando a gente erra. Ele nos chama de algum jeito para você descobrir aquilo ali, né? Quantas coisas aconteceram que era para dar errado, mas está falando de uma receita de bolo, e daí, né? Mas ia ser uma coisa assim que ia ficar descontentamento. Mas, então, quer dizer o seguinte, até nas pequenas coisas, Deus age em nosso favor, né? Mesmo quando a gente erra, ele vai lá e mostra o seu erro. Imagina quando que a gente descobriu um negócio desse, a latinha já tinha sido arrancado, aquela, né, a fitinha que fica o produto, né? Só para dizer isso, né, que é isso que ele nos chama. Ter comunhão com ele, que ele vai nos guiar, mesmo quando a gente erra, ele mostra os nossos erros, né? Amém. É isso aí. Amém. Ô, pastor, espera só um minutinho, pastor. Fala, Dani. Primeiramente, o pastor Aguiar, amém aí, pelo testemunho. Agora, a pergunta é, o que aconteceu com o docinho depois que ele cozinhou? Ele virou o quê?
Virou. A Neuza está dando graças a Deus ela não ter precisado. Ela ia sofrer muito, porque não ia conseguir pôr no bolo, né? Porque ela não tinha aberto ainda a lata que ela cozinhou. A Ana Laura quase desmaiou de tanto rir dessa história aí, pastor. Não, Essa história foi agora engraçada. ficou a curiosidade do que virou o doce depois que cozinhou o beijinho, né? Agora a gente quer saber que doce Virou- que ficou. Virou Ela usou rapadura. os beijinhos tá lá, sei lá como é que a gente vai fazer, porque você vai cortar a pele com uma faca. Mas olha, Ô, Dani, o doce que ficou depois de consertada a história é uma coisa maravilhosa, né? É isso aí, né? Ai, que bom. Era para dar tudo errado, né? Deu tudo certo. Amém. ô Dani, virou quebra-queixo, Dani. É, Virou rapadura. é verdade. Amém. Mas assim, só para a gente então encerrar e fazer uma oração aqui, às vezes o Espírito Santo vai colocar coisas no nosso coração, tem situações em que parece ser tão impossível que às vezes a gente tem até meio que uma crise de riso, né? É que nem Sara, né? A Bíblia diz que Sara riu quando o anjo disse que ela ia ficar grávida, que ela ia ter um filho, e às vezes o Senhor faz isso, né? Eu recentemente tive uma experiência dessa, e Deus falou algo no meu coração, e de verdade foi tão absurdo para mim que eu achei engraçado, né? E eu sei que o Espírito Santo viu que eu ri, né? E eu fui muito honesto, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor viu que eu ri, mas é porque isso não passa no meu coração, mas de jeito nenhum, Senhor. Mas o senhor sabe que eu tô indo na mão contrária, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Mas isso não passa no meu coração. Foi tão absurdo que eu na hora achei engraçado. Mas a gente sabe que quando Deus fala algo, é aquilo que eu falei. É porque a hora que chegar no momento do realizar, você vai saber que foi ele, né? Porque ele já tinha dito, ao longo do caminho, ele vai colocar o querer, e lá na frente você vai ver o realizar, por mais impossível que seja, né? Então, às vezes, virão coisas impossíveis no nosso coração, e que realmente não passaria jamais, né, ao nosso coração. Mas nós temos que ficar atentos, amém? Porque eu não estou falando de coisas apenas, porque para Deus tudo é importante para nós, porque nós somos filhos. E eu não estou falando só de coisas grandes, né? Deus faz tudo, faz nas pequenas coisas, mas é que normalmente nós esperamos ouvir de Deus coisas que são pertinentes a nós mesmos, são referentes ao nosso bem-estar, ao nosso sucesso. Então a gente fica, por isso que tem muita gente atrás de profeta, de profecias e de profetadas, né? Porque nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do reino, né? Só que quando Deus fala algo a respeito do reino, a gente acha absurdo, acha difícil de acontecer. Só que nós não viemos aqui fazer um passeio. Do dia que você foi gerado, Deus tinha propósito, e o seu DNA é do jeito que é, porque ele é de acordo com os dons que Deus já queria te dar. Por isso cada um é diferente, e por isso essa variedade de dons que nós vamos falar aqui, mas nós não viemos aqui a passeio. Então, temos que também buscar aquilo que Deus quer falar conosco,
a respeito das coisas do Pai. Ele tem muita coisa para querer nos revelar, mas a gente, muitas vezes, está querendo a revelação das coisas a respeito de nós, e não a respeito do Pai. Mas vamos ficar com o coração atento, porque Deus tem muita coisa a respeito do reino a ser revelado, e que Ele conta, desde quando você foi gerado, Ele conta com você para que isso se cumprisse. E quando Ele fala e a gente não obedece, os propósitos na nossa vida, Deus coloca outro, mas não era plano de Deus. Deus não te substitui. Se fosse assim, você não teria nascido, você não nasceu por acaso. Deus não troca, nós trocamos, nós desprezamos, nós usamos pessoas. Quando ela não nos serve mais, não é mais útil, nós trocamos. Deus não faz isso. Deus, quando você foi gerado, Ele tinha sonhos sim com você. Tinha propósitos. Quem sou eu? Você é filho eleito. Você foi gerado e você foi sonho de Deus. Entende? Então vamos buscar os sonhos de Deus nos nossos corações. Amém? Queria orar aqui, depois eu pedi para o pastor Aguiar encerrar. Eu queria fazer uma oração, né, para que o Espírito Santo de Deus nos incomode, que o Espírito Santo de Deus nos traga revelação. A gente entendeu o processo, mas não dá para fugir do processo. Se necessário for, nós vamos atravessar o mar, nós vamos atravessar a fornalha, mas sabemos que Deus vai estar conosco. O importante é que venha ao teu reino, que venha ao teu reino, que se cumpra em nós, que se cumpra em... Nós não estamos aqui para comprar carro e casas bonitas, porque o pão que está na sua mesa, que veio sobre a sua mesa até hoje, foi Deus que trouxe. E o amanhã Ele proverá, porque o amanhã pertence a Ele. Então vamos buscar o reino para que se cumpram as coisas de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque do contrário, querido, o bem mais precioso que Deus nos deu foi o tempo. O tempo é uma moeda que Deus deu para todo mundo. Se você é branco, se você é preto, se você é rico, se você é pobre, não importa. O bem precioso que Deus nos deu foi tempo. Como nós estamos gastando esse tempo? E para gastar esse tempo, Ele nos deu uma série de ferramentas, que nós vamos estudar na próxima semana, mas nos deu o Espírito Santo. Amém? Então, que Deus traga a revelação. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Pai querido. Obrigado. Senhor, pelo teu mover, Pai. Obrigado, Senhor, por... Nossa, Pai, que maravilha esses corações que estão aqui. Senhor da glória. Como é tremendo ver a tua obra, Senhor, desses teus filhos queridos que estão aqui, Senhor, e ofertando ao Senhor esse tempo que nós estamos aqui, de frente a esses aparelhos. Mas, Pai, nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo, Senhor, tem nos incomodado, tem, Senhor, trabalhado nos nossos corações. E, Deus, há tantas coisas a serem reveladas, Pai, há tantas coisas a serem ditas. Abre, Senhor, os nossos olhos, Espírito Santo, Pai, que os Teus anjos estejam cercando cada um dos Teus filhos, cada coração, Pai querido. Senhor, que se cumpra propósito. Sei, Senhor, que os nossos, Senhor, desejos muitas vezes, Senhor, luta, Senhor, contra o Teu Espírito. Pai, muitas vezes temos resistido, Senhor, à Tua voz, mas sabemos, Senhor, que o Senhor não desiste de nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor traga a Tua visitação, Senhor, que o Senhor traga o Teu mover nos nossos corações e incomoda, Senhor, esses corações, Pai querido, a cada um dos nossos corações, Pai, a buscar, Senhor, a Tua revelação, os Teus propósitos, os Teus sonhos, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. O Senhor tem colocado o teto sobre a cabeça de cada um. O Senhor tem provido a mesa sobre cada um, Senhor. O Senhor tem renovado, Senhor, todas as manhãs, Pai querido. O Senhor tem cuidado. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga revelação do Teu reino, Senhor, propósitos para os quais nós fomos chamados, Senhor, porque há, Senhor, uma seara, Senhor, há um campo, Senhor, a ser trabalhado, Pai querido,
E sobre cada um, Senhor, dos teus filhos que está aqui, o Senhor colocou dons, o Senhor colocou talentos, que só ele tem, Pai, eu não tenho, porque o Senhor sonhou com ele com o dia que eles nasceram, Pai. Senhor, que cada um de nós possamos cumprir os nossos propósitos, ouvir e obedecer, Senhor, a tua voz. E nós viveremos e veremos, Senhor, que melhor é estar na tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Guarda todas essas palavras que foram ditas nos nossos corações, Pai querido. E no seu tempo, traz, Senhor, crescimento, Pai. Em nome de Jesus, rendamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o tributo, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, e como igreja, nós entramos em concordância que cada um dos Teus filhos, Senhor, ouvirão e caminharão, Senhor, seguindo a Tua voz. Nós te agradecemos por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do pastor João, a sua vida, o propósito de Deus na vida dele. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, à luz toda a sua direção, dando tudo aquilo, Senhor Deus, que ele tem sonhado, todos os seus sonhos. Eu quero abençoar a vida dele, os seus propósitos, seu lar, a sua casa, Senhor Deus. Que não lhe falte nada, Senhor Deus, muito mais, Senhor Deus, a tua direção que está sempre mostrando o caminho, Senhor Deus, para onde o Senhor preparou, Pai, para onde o Senhor preparou que ele chegasse, Pai, ele e a sua família. Nós abençoamos a vida dele, seu ministério, e que ele possa estar sempre sendo usado para nos abençoar. Abençoa também todas as pessoas que estão nesse curso, suas casas, sua família. Guarda, Senhor Deus, que a gente possa estar aqui na próxima terça-feira com saúde, com alegria no coração para ouvir novamente a tua voz. Nós te agradecemos em nome de Jesus.